Bom dia, começa agora o AMB Notícias. Bom dia, confira os destaques desta edição. OAB protocola processo de impeachment contra o presidente Michel Temer. Donald Trump assina contrato com a Arábia Saudita para a venda de armas. Greve geral paralisa comércio e transporte público em São Paulo. SUS libera medicamento para prevenção de HIV. Voltamos já. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou nesta quinta-feira o 17º pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. O pedido foi feito pelo presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, após 24 representantes da entidade votarem a favor da requisição. Para a Ordem, Temer cometeu crime de responsabilidade pela omissão dos crimes citados no áudio entre o presidente e o empresário Joesley Batista. A aprovação do pedido cabe a Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que afirmou que é preciso ter paciência e que a decisão não seria tomada do dia para a noite. A agressão aos jornalistas preocupa os profissionais da área e as autoridades, devido ao aumento dos incidentes nos últimos anos. Um estudo realizado pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas apontou que o Brasil ocupa 11º lugar no ranking de países que não punem os crimes cometidos contra os profissionais de imprensa. Mais informações na reportagem de Larissa Rodrigues. O número de jornalistas agredidos no Brasil cresceu em 17% de 2015 em relação ao ano passado. No dia 27 de abril, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene ao Dia do Jornalista, onde aconteceu um debate sobre a violência contra os profissionais dessa área. É uma luta de toda a sociedade, né? Não só de governos. Os governos têm que investigar, têm que punir, principalmente quanto a essa violência por parte de agentes do Estado. É muito comum que exista violência policial contra jornalistas. Poucos têm uma apuração que mereça esse nome. E a agressão a qualquer jornalista é uma agressão ao Estado democrático de direito, portanto, merece nosso repúdio. Em entrevista com o diretor do sindicato, André Freire, foi informado que 70% das agressões partem da Polícia Militar. No dia 9 de maio, o sindicato realizou uma entrevista com o governador Geraldo Alckmin, onde foi entregue documentos que demonstram a preocupação da Secretaria de Segurança Pública em relação às agressões. O governador Geraldo Alckmin declarou que tomará as devidas providências e realizará uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública. O sindicato está se manifestando de todas as maneiras, né? Nós estamos, desde 2013, nós estávamos tentando manter contato direto com o governador Geraldo Alckmin, porque ele é o comandante da polícia, ele é o governador do Estado, ele é que manda na polícia do Estado, né? E a polícia do Estado sempre agindo com uma violência absurda, né, contra a população e contra o jornalista que registra a agressão da polícia contra a população. E a agressão não é uma agressão física, que chega a tiro de bala de borracha, e a agressão é uma agressão que é tão violenta quanto, porque ela não agride fisicamente, mas ela tirar o equipamento do jornalista, apagar imagens que ele está colhendo. A associação dialoga com os poderes, né, no sentido de exigir que haja apuração e de que os direitos sejam preservados. A gente dá publicidade para isso e faz pressão política nos governos, nos órgãos, acaba dando esse auxílio para eles. Nos últimos 3, 4 anos, os números dizem que o Brasil é um dos campeões de agressão. E o direito de imprensa, embora tenha uma lei federal legitimando isso, constantemente a gente precisa estar zelando por esse direito da sociedade como um todo. Então a ARFOC tem o papel de fazer essa curadoria e estar sempre atenta com relação a isso. A agência de classificação de risco Standard & Poor's anunciou que colocou a perspectiva de crédito soberano no Brasil em observação negativa. A agência afirma que o cenário econômico brasileiro ficou mais instável devido às alegações de corrupção contra o presidente Michel Temer. O documento divulgado pela empresa diz que as incertezas sobre a viabilidade política de Temer e o processo prolongado de transição aumentam o risco na queda de classificação do país. Em resposta, o Ministério da Fazenda afirmou que o foco é a recuperação da economia brasileira. A greve geral, realizada do dia 28 de abril, paralisou o comércio e o transporte público na maioria dos estados brasileiros. Comerciantes de todos os setores relatam prejuízos. Confira na reportagem de Evelyn Marcos. A greve geral realizada dia 28 de abril provocou prejuízo de 5 bilhões de reais no comércio brasileiro.
E aqui na Galeria 358, no bairro do Brás, no centro de São Paulo, o clima após a greve é de prejuízo e preocupação. Conversamos com o Jefferson da loja JJ Confecções para saber as consequências da greve. Falta de funcionário, não teve rotatividade da mercadoria. Em questão de valores, foi uma perca de mais ou menos 60% do que nós do varejo poderíamos estar fazendo, que seria no caso na sexta e no sábado, né? Porque na sexta a gente perdemos quase 90% dos valores. No sábado foi uma perca de 60% dos valores. A greve foi convocada por centrais sindicais e movimentos sociais contra a reforma da Previdência e a mudança nas leis trabalhistas. De acordo com as propostas de Michel Temer, a idade mínima para se aposentar será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. A reforma trabalhista prevê também o fim da contribuição sindical, imposto pago pelos brasileiros que equivale a um dia de trabalho por ano. O mainstream econômico, a maioria dos economistas, aqueles que estão no governo, aqueles que trabalham nas empresas, nas consultorias, nos bancos, entendem que a reforma é necessária e entendem que ela é muito saudável, tanto para o curto quanto para o longo prazo. Porque a ideia é fazer com que o governo não tenha que gastar muito mais dinheiro lá no futuro. O relator da reforma trabalhista nas comissões de assuntos econômicos declarou em 18 de maio que a análise da proposta está suspensa por conta da atual crise institucional. Retirada de direitos. É justamente o que motivou essa greve geral dia 28, foi realmente o afrontamento, o desrespeito de não debater maciçamente com a sociedade, principalmente com os representantes que vão ser afetados, que é o movimento sindical que representa os interesses dos trabalhadores no Brasil, a questão da reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista, do jeito que o governo aprovou na Câmara e foi para o Senado, ela não é reforma, ela é totalmente um desmonte. Nenhuma reforma, ela sai e resolve um problema econômico de um país sozinho. É preciso que se ataque outros pontos. Então, é preciso atacar a questão dos impostos, atacar a questão da desigualdade de renda que existe no Brasil, a questão do emprego, melhorar o emprego, tirar as pessoas da economia informal. Só a reforma econômica, ela não vai ser capaz nem a longo prazo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um contrato de 110 milhões de dólares com a Arábia Saudita para a venda de armas. Durante a sua primeira viagem internacional, Trump afirmou que a venda de armamentos poderá chegar a 350 milhões de dólares em até 10 anos, mantendo o país como um dos principais fornecedores de armas e equipamentos militares para a Arábia Saudita. A medida foi tomada pelo americano para combater o terrorismo e manter o Irã sob vigilância. 6 anos após o último filme da franquia Piratas do Caribe, dos diretores Joaquim Honig e Espen Soderbergh, a saga ganha continuidade com o filme A Vingança de Salazar. O longa aposta novamente no pirata Jack Sparrow, personagem protagonizado por Johnny Depp, que mesmo após denúncias de agressões físicas e problemas na sua vida pessoal, permanece como o astro principal do filme. A promessa dos produtores é de um filme com muita ação, efeitos especiais e boas tiradas para o capitão Jack Sparrow. O SESC, Serviço Social do Comércio, está com uma exposição que se configura como uma das principais mostras de arte popular do país. A 13ª edição da Bienal Naifes, do Brasil, está no SESC Belenzinho, em São Paulo. Mais informações na matéria da repórter Maite Cruz. São Paulo recebe pela primeira vez na capital a Bienal Naifes do Brasil, sediada até hoje somente em Piracicaba. Comemorando 30 anos em 2017, a 13ª edição conta com mais de 220 obras de 152 artistas que não possuem formação artística acadêmica. A exposição Todo Mundo É, exceto quem não é, já começou e segue até o dia 2 de julho no Sesc Belenzinho, no Tatuapé. Os selecionados pelos curadores Clarissa Diniz, Claudinei Roberto da Silva e Sandra Leibovitch existem trabalhos em diferentes suportes, como estilogravuras, pinturas e instalações. A exposição Bienal Naifes do Brasil, ela mostra o Brasil na medida que a gente tem trabalhos aqui de artistas de 24 estados, né, quase todos os estados do país, trabalhos de todas as regiões. Então, isso reflete na diversidade de obras, de técnicas, de sensibilidades, né, tendo tanta diversidade de estado, isso acaba reproduzindo a diversidade do povo brasileiro. Em 86, lá no Sesc Piracicaba, né, ainda numa amostra muito pequena, mais do interior do estado de São Paulo, né, e depois ela vai ganhando tamanho, ganhando força, em 92 vira Bienal, né, e para o Sesc, nesse projeto,
A intenção é um pouco essa, é abrir espaço para esses artistas que não têm espaço no circuito normal das artes visuais. Ela mostra o Brasil em perspectiva histórica, porque a gente tem obra que entrou no projeto em 86, por exemplo, quando ainda nem era Bienal, e tem obra da Bienal de 2014, que é a última antes dessa que está aqui no Sesc Belenzinho. Então ela pontua, assim, o país como um todo, porque tem obras de diversas regiões, mas em perspectiva histórica. Conforme eu cheguei e comecei a ver a exposição, eu vi que começou em Piracicaba, de tudo muito bem feito, eu pude ver que tem obras de vários estados e de várias épocas do país. E falando de vários assuntos, inclusive tem dos protestos, né, mais recentes que teve em relação à passagem, tem em relação à Petrobras, entre outros assuntos. Para pessoas mais novas, mais velhas, é interessante para todo mundo. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse o site do Sesc. No próximo bloco, SUS oferece medicamentos para prevenção de HIV. Seleção brasileira é convocada para amistosos na Austrália. Voltamos já. O Sistema Único de Saúde irá oferecer a partir de novembro medicamentos para a prevenção do HIV a grupos considerados de risco. O Ministério da Saúde afirma que o Brasil será o primeiro país da América Latina a utilizar um procedimento conhecido como PrEP, que disponibiliza às pessoas não infectadas o uso de comprimidos de prevenção. Estima-se que mais de 7 mil pessoas serão beneficiadas pelo medicamento. Para ter acesso, pacientes passarão por uma avaliação de acordo com seu contexto de vida e comportamento sexual. O índice geral de pessoas infectadas com HIV caiu. Entretanto, no último censo, realizado em 2016, o número de casos de adolescentes do sexo masculino quase triplicou e em homens jovens com entre 13 e 15 anos quase dobrou em São Paulo. Mais informações na reportagem de Enzo Farina. A taxa de HIV entre os adolescentes do sexo masculino triplicou nos últimos 10 anos em São Paulo, segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Saúde do município. Entre os jovens, os números duplicaram. Quando você conhece uma pessoa, normalmente você vai mais pela aparência física, pelos seus hormônios, né? E não no calor do momento, você acaba se esquecendo dessa prevenção. A grande contradição é que, mesmo com o aumento de campanhas informativas, o número de adolescentes e jovens soropositivos aumentam. Este mesmo grupo de pessoas que estão conectadas a todo tempo, principalmente na internet, onde o fluxo de informação é extremamente alto. Você pensa que nunca vai acontecer com você. Você sai, você bebe, você sai de uma balada com uma pessoa, vai para casa dessa pessoa, ou com esses aplicativos, é tudo. Hoje o sexo é a coisa mais fácil que tem, principalmente em São Paulo. E ninguém quer saber, todo mundo se vende a isso. Só querem gozar. A busca pelo tratamento deve ser rápida, já que, sem os devidos cuidados e medicamentos, as pessoas soropositivas carregam grande porcentagem do vírus no organismo, possuindo maiores chances de transmitir para seus parceiros ou parceiras. O adolescente ele tem os impulsos sexuais, né, bastante ativos, e por falta de conhecimento ele fica à mercê de contaminação. Então, se um jovem adquirir uma doença infecciosa e ele não tiver tratamento ou não tiver conhecimento, ele vai transmitir para outras pessoas através de relações sexuais. Apesar de o tratamento ser muito eficaz, os efeitos colaterais são intensos, gerando indisposição, vômitos e dores estomacais nos primeiros meses. Porque quando você fica sabendo, pelo menos no meu caso, eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Para mim tinha acabado completamente minha vida. Você não consegue ver saída, você não consegue ver solução, você só se desespera. As pessoas têm que acreditar que a pessoa não é uma doença, ela não é um HIV. Ela não é um soro coletivo, ela é uma pessoa carregada de subjetividade, das suas questões, né? E que se ela fizer o tratamento com os coquetéis todos os meses, ela é uma pessoa normal. O número geral de casos na capital paulista caiu 22,1% segundo o último censo. Entretanto, o alarmante número de infectados, jovens e adolescentes, preocupam as autoridades responsáveis e os profissionais da área. Existe uma banalização em relação à infecção. Muitos confundem tratamento com cura. No Brasil, os índices aumentaram 53% entre os adolescentes de 15 a 19 anos, segundo também os últimos dados.
Enzo Farina, em São Paulo, para o AMB Notícias. A seleção brasileira de futebol se prepara para o confronto de amanhã contra a Argentina, em Melbourne, na Austrália. O time de Tite não contará com Neymar devido ao desgaste da última temporada europeia. A novidade é a volta do zagueiro Davi Luiz, convocado pela primeira vez no comando do técnico após o duelo. A seleção permanece no país para enfrentar a Austrália no próximo dia 13. O mês de junho dá início à temporada dos Jogos Universitários. A Atlética de Comunicação e Artes da Universidade AMB Morumbi já começou a preparação para o Juca 2017. Uma nova gestão busca trazer de volta o troféu para a Grifo. Mais informações com Pedro Ungueria. Os Jogos Universitários de Comunicação e Artes já estão na sua 24ª edição. Reúnem jogos de 10 modalidades no total, sendo elas individuais ou em grupo. Durante 4 dias, as 8 universidades buscam melhores colocações para integrar o topo da tabela final do campeonato. Como todo aluno e tudo mais, eu acredito que nós vamos chegar com muita força. Eu estou muito empolgado e Araraquara é nossa cidade, né? Não tem como não falar que é nossa cidade. A gente ganhou o primeiro título lá, então dá um frio na barriga, mas também dá bastante esperança e bastante confiança para a gente chegar em Araraquara em 2017. Eu acredito que a preparação tá todo mundo muito engajado, desde a atlética quanto todos os setores, bateria, atleta. Acredito também que até a universidade se engajou bastante com outros grupos, seja de torcida, seja os próprios alunos. Então acredito que seja um Juca que vá todo mundo empolgado, que vá com bastante confiança. A mais nova entre as 8 participantes do Juca volta para Araraquara, local do seu primeiro título em 2015, em busca do seu bicampeonato. A preparação começou logo após o 3º lugar em Sorocaba. As mudanças tendem a deixar a Atlética cada vez mais forte para voltar para São Paulo com o tão cobiçado título. Ano passado veio um resultado que não agradou ninguém, então esse ano todo mundo tá super engajado para trazer o caneco de volta aqui para Embi. Pode falar o que for, a gente quer sair campeão, né? Não dá, falta pouquíssimo tempo, tá chegando, então o coração tá na mão. Já chega a hora que você não dorme direito, fica em treino, vai assistir jogo longe demais. Então, a expectativa é a maior de todas, mas ser campeão, que passe logo isso. Logo após o primeiro jogo da final do campeonato Interatléticas, conversamos com o presidente da Grifo, Lucas Guargulha, que falou um pouco sobre as mudanças na gestão de 2017. Como todos os anos, é muita correria. Esse ano, felizmente, a Liga conseguiu liberar a cidade mais cedo, então ajuda, é uma cidade que a gente já conhece, né? A gente já sabe mais ou menos os caminhos ali, onde procurar, o que procurar, alguns fornecedores, então a preparação está sendo mais tranquila. Nossa gestão, né, se parar para pensar 13, 14, 15, 16, alguns alunos são último ano, alguns atletas, alguns atleticanos, então acho que o novo é um pessoal com sangue novo, um pessoal com mais gás também. A própria Atlética, vão aparecer caras novas, pensamentos novos, tudo vai mudando um pouquinho assim de geração. A Universidade AMB Morumbi utiliza o sistema Sisblan em suas bibliotecas, que disponibiliza informações em diferentes suportes, contribuindo para o desenvolvimento profissional dos alunos. São 5 unidades desta rede, que são setorizadas de acordo com a área de conhecimento de cada campus. Confira na reportagem da repórter Larissa Vasques. A Biblioteca da Universidade AMB Morumbi dispõe de diversos recursos como portal por meio magnético, empréstimo por meios de biometria e um grande acervo eletrônico com todos os itens. Aqui na biblioteca o movimento é muito grande. Hoje em dia seria quase impossível atender a quantidade de alunos que a gente atende sem a tecnologia, sem o sistema que a gente tem. A Universidade AMB Morumbi possui a tradição e a inovação de tecnologias em suas bibliotecas. A universidade possui 6 sedes fixas e uma referente à educação à distância, possuindo assim mais de 366 mil exemplares disponíveis para os seus alunos. O fato de você poder fazer a renovação de algum livro em casa é muito confortável, de você poder fazer alguma reserva também é muito bom, a biometria é muito segura, eu acho muito bacana. A gente deve disponibilizar cada vez mais a internet, o uso da internet e aplicativo, para que o aluno consiga resolver o que ele precisa sozinho, sem precisar vir até aqui. Estamos ao vivo com a repórter Josiane Revelin, na Universidade AMB Morumbi Campus Centro, que traz mais informações. Bom dia, Josiane. Bom dia, Fábio. Aqui no Campus Moca da AMB Morumbi, o aluno conta com uma biblioteca com 366 mil itens, vários recursos de segurança e um sistema organizado pelo Sisblan, que é a sigla para o Sistema de Bibliotecas da AMB Morumbi.
Estamos aqui com a Gabriela Henrique, uma estudante que vai nos contar um pouco sobre o uso da biblioteca. Gabriela, você acha que o sistema de divisão da biblioteca por área de conhecimento, ao invés apenas de dividi-la em exatas, humanas ou biológicas, facilita a busca? Bom dia. Bom dia. Eu acho que facilita sim. A questão que fica um pouco confusa é a numeração dos livros. Além da biblioteca física, você já utilizou também a biblioteca virtual? Já utilizei sim, às vezes para a renovação dos livros que eu peguei emprestado. Obrigada, Gabriela. Lembrando a todos que no portal da INB Morumbi há também um tutorial para a utilização da biblioteca virtual. Voltamos aos estúdios. Obrigada por suas informações, Josiane. A leitura tem grande importância para a educação. Devido aos seus baixos índices no Brasil, nossa repórter Gabriela Dudu visitou as bibliotecas de São Paulo para conhecer os programas de incentivo à leitura. As bibliotecas têm a função social de incentivo à leitura e transformar ela em um hábito. Os livros são capazes de promover estudos, aprendizados e modificar vidas. Porém, o nível de leitura dos brasileiros não apresenta um número satisfatório. O baixo índice de leitura da população brasileira é um dos grandes problemas do nosso país. Visitamos bibliotecas públicas da cidade de São Paulo para conhecer melhor os programas de incentivo à leitura e cultura disponibilizados para todos. Bom, nosso interesse é divulgar o máximo de público leitor, com estudo, com empréstimo, participando dos nossos eventos. Uma pesquisa realizada pelo IBOP por encomenda do Instituto ProLivro aponta que 44% dos brasileiros não leem, e o índice da população leitora não chega a 5 livros por ano. O preço cobrado nas livrarias e o baixo grau de escolaridade no Brasil são alguns dos fatores que estabelecem a quantidade de livros lidos pela população. Para César e Caroline, usuários da Biblioteca Pública Sérgio Buarque de Holanda, o espaço e os programas oferecidos são fundamentais pela acessibilidade, auxílio à cultura e ao lazer. Tem sarau aqui, eu acho que incentiva bastante, oficinas de quadrinhos também, eu já fiz, acho que incentiva bastante as pessoas. Isso estimula também, né? Porque pode ser uma atividade que você pode usar como um meio de escapar dessa rotina, porque você pode aproveitar. Tem gente que é para escapar dessa rotina de estudar, trabalhar e não tem tempo. A biblioteca disponibiliza um espaço para crianças com um acervo de livros, gibis e quadrinhos. Encontramos a pequena Júlia, que nos contou que gosta de ler por influência da mãe e porque a leitura é importante para a sua futura profissão. Porque tem várias coisas que ele pode ensinar pra gente. Eu quero ser pediatra, médica. As bibliotecas da Prefeitura de São Paulo disponibilizam acervo e programações culturais gratuitamente, abertas ao público de segunda a sexta-feira. Para se cadastrar, basta apresentar um documento com foto, comprovante de endereço e assinatura do responsável para menores de 18 anos. O AMB Notícias fica por aqui. Bom dia. Bom dia e até a próxima edição. Fique agora com a seleção dos melhores curtas da semana no programa Take o AM, programa de documentários da AMB Morumbi.